Segredo da Morte. Júlia Lopes de Almeida, 1862-1934. Depois do jantar, passamos ao terraço, onde mandei servir o café. Foi aí que pedi ao corretor Sidney que me comprasse um terreno que eu vira anunciado em ótimas condições. À minha ordem, ele retrucou com esta pergunta esquisita: "Não acredita em almas do outro mundo?" "Quase nunca." "Por quê?" "Porque se esse terreno está assim..." E Sidney emudeceu ao ver o modo brusco porque o Numa Saião se ergueu da cadeira em que estivera recostado a fumar. "Que é?" perguntei. Sem dizer uma palavra, o Numa agitou no ar a mão espalmada para que não prosseguíssemos na conversa e começou a andar, de um lado para o outro, numa agitação de enclausurado. De repente, voltou para o meio da roda onde tínhamos ficado em expectativa atônita e disse: "Eu tinha prometido não revelar este segredo a ninguém, mas agora é preciso, repetia ele, fixando em mim as suas pupilas de um azul magnético. Negamos-lhe esse dever em frases frouxas que mal dissimulavam a nossa curiosidade. Ele não aceitou e começou nervosamente: "Conhecem a minha enteada? É uma criatura séria, grave, honesta, incapaz de mentir. Hoje estima-me. Ao princípio, percebi que ela me suportava por deferência à mãe. A percepção dessa antipatia e o perene disfarce em que vivíamos, um em face do outro, tornava a nossa existência soberanamente aborrecida. O que nos varia a ambos é que minha mulher realizava o milagre de ser cada vez mais linda e mais amada, compensando em meiguice e em poesia os nossos desgostos inconfessáveis. Existia ainda muito viva essa espécie de malquerença entre minha enteada e eu, quando, uma tarde, voltando do trabalho, encontrei-a no vestíbulo, evidentemente à minha espera. Mal me viu entrar, precipitou-se ao meu encontro, apertou-me as mãos com força e antes mesmo que eu tivesse tido tempo de formular uma pergunta, ela rompeu: "Sabe, ele acabou de sair daqui." "Ele quem?" "Meu pai." "Que ideia!" Pode pensar o que quiser, mas afirmo-lhe que era meu pai em carne e osso, vestido de claro como ele costumava usar no verão. Tive pena da rapariga. Vi-a tão transtornada que a supus vítima de um acesso de loucura. Não podia ser outra coisa. Procurei acalmá-la com o jeito, dizendo que ela devia desconfiar da sensibilidade dos seus nervos e reagir contra tamanho absurdo. Ela replicou energicamente, encarando-me com um modo inesquecível: "Não se trata de uma visão doentia. Estou de excelente saúde. Nem sequer pensei em meu pai durante todo o dia." Embora um fato tão fora da realidade não pode ser originado senão por um excesso de imaginação. "Meu padrasto", tornou ela com uma lucidez verdadeiramente desorientadora. "Eu não sou nervosa nem acreditei nunca no sobrenatural. Sou pessoa de nervos equilibrados. O que digo é a verdade. Eu vinha da sala de visitas quando, seguindo pela galeria, senti alguém caminhar atrás de mim. Voltei-me e imagine qual foi o meu espanto quando reconheci meu pai. Quis gritar e não pude. Fiquei plantada diante dele, como se os meus pés estivessem enterrados no chão. Olhando-me compadecidamente, disse então com aquela voz rouca e abafada que sempre teve: "Arma-te de coragem, porque amanhã, a estas mesmas horas, tua mãe irá ter comigo." E abrindo a porta do jardim, desapareceu. Não sei como ainda tive ânimo de olhar para o relógio da parede. Eram 6 horas. É que em mim tudo parecia automático, regido por uma vontade alheia à minha própria. Foi depois que senti um grande tumulto no coração e que vim esperá-lo para contar-lhe tudo e perguntar-lhe o que havemos de fazer para defendê-la. E começou a chorar de encontro ao meu coração, que batia com força. "O que havemos de fazer? Calarmo-nos, para que tua mãe ignore tudo isso completamente, absolutamente." "Sim, mas não seria prudente chamar um médico para que a examinasse?" Fiz-lhe notar que a mãe passava adoravelmente e que o pai fora um homem muito sensato e bondoso para poder vir do outro mundo para fazer à própria filha uma revelação tão dolorosa. A dor sempre vem cedo. Convenci-me de que as minhas palavras acalmavam a excitação da minha enteada e aconselhei-a a que fosse repousar alguns instantes no seu quarto. Quando à noite ela me reapareceu para o jantar, tinha tomado a sua resolução. Vinha risonha, embora não desanuviada, mas só eu percebia que o fundo de toda aquela alegria
mais do que nunca espirituosa e vivaz, era torvo e intranquilo. Resolvi falar no dia seguinte a um médico psiquiatra a respeito do caso, e tratei também eu de disfarçar as minhas apreensões para sossego de minha mulher. Mas no dia seguinte, o ministro da Fazenda chamou-me para uma conferência que me fez perder um tempo infinito e não pude assim consultar o doutor. À tarde, ao voltar para casa, tive a surpresa de a encontrar em festa. Minha enteada convidara todos os nossos melhores amigos para um jantar improvisado de afogadilho. Queria sentir-se rodeada por muita gente. Entre os convidados, não se esquecera de incluir um médico da família, cuja demora a apoquentava. E, entretanto, eu lhe pedi que estivesse aqui antes das 6 horas, disse-me ela depois. Aborreceu-me aquela insistência e, insensivelmente levantando os olhos, vi que eram 6 horas em ponto no relógio ao fundo da galeria. Percebi então que o mal da minha enteada fora contagioso, porque não pude reter um tristecimento e foi já irritado comigo mesmo que entrei no salão à procura de minha mulher. Logo que entrei, respirei de alívio ao vê-la sentada em uma poltrona ao lado do piano, a ouvir música. Tinha a cabeça recostada em um almofadão de veludo, os olhos semicerrados, os lábios entreabertos num sorriso e as mãos em abandono no regaço. Aproximei-me. Ela não se mexeu. Peguei na mão para beijá-la, senti-a inerte e morna. Chamei-lhe pelo nome. Não me respondeu. Ao mesmo tempo, minha enteada punha-se aos gritos, com os braços no ar.